Olá, meus amigos do blog do Caminhoneiro. Eu sou Rafael Bruschi, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre as principais notícias do dia. Para começar hoje, falar um pouquinho sobre a Fórmula Truck. Teve corrida nesse final de semana e o vencedor aí da etapa foi Paulo Salustiano. É a terceira corrida do ano e o Paulo Salustiano está na frente. Na verdade, ele está na frente porque o Wellington Cirino abandonou a Fórmula Truck na última semana, já na véspera da corrida, e vai participar também da Copa Truck, que é uma nova competição de caminhões que está sendo organizada aí por uma organização de equipes, um coletivo de várias equipes. Já tem pelo menos 22 caminhões que vão correr nessa Copa Truck, e a primeira etapa vai ser no dia 28 de maio, final desse mês, em Goiânia. A Fórmula Truck correu em Londrina e então o campeão foi Paulo Salustiano. A Fórmula Truck está bem disparelha assim, a corrida, porque o Paulo Salustiano, o Wellington Cirino, que estava correndo também, são pilotos com muita experiência, e os outros pilotos que estão correndo são pilotos mais novatos, não tem tanta experiência assim nas corridas, e então estava entre dois pilotos aí, uma disputa bastante acirrada, e os outros correndo praticamente como retardatários nas provas. A diferença técnica entre os pilotos estava muito grande. A Fórmula Truck tem a próxima corrida em Cascavel, no dia 4 de junho, então daqui a um mês mais ou menos vai ter a primeira corrida. Vai ser uma semana depois do lançamento da Copa Truck. A Copa Truck vai ter também a transmissão do Sport TV. O canal Sport TV vai fazer a transmissão da Copa Truck, e a Fórmula Truck é transmitida pela Band sempre também. Então a Copa Truck aí tá, a maioria dos pilotos, já os mais experientes, abandonaram a Fórmula Truck, passaram para a Copa Truck, e o Wellington Cirino, o Joel Mendes, agora que foram os mais recentes. Então vamos ver o que acontece com a Fórmula Truck nesse ano e como é que vai se sair aí a Copa Truck. Temos uma expectativa grande pela Copa Truck, como é que vai ser esse campeonato, essa corrida de caminhões, e também uma expectativa grande para saber o resultado aí, como é que vai ficar a Fórmula Truck, que a gente acompanha já há muitos anos e espera que aconteça sempre o melhor com a categoria. Um jovem saiu de Brasília viajando, a ideia dele era viajar para Ibitira, na Bahia, mais de 10 horas de viagem aí. O problema é que ele resolveu viajar num lugar inusitado. Ele viajou dentro do motor do ônibus. Pelo que ele contou, ele havia sido assaltado em Brasília e acabou recorrendo aí a esse jeito nada convencional de viajar. Ele entrou na parte traseira do ônibus, onde vai o motor, e ficou em frente ao radiador do ônibus. O ônibus foi de Brasília até Luiz Eduardo Magalhães e trocou de ônibus. Foi quando ele desceu e entrou no outro ônibus. Então ele fez isso duas vezes, e acabou sendo descoberto aí, faltando apenas 230 km para chegar em Ibitira. A viagem dele acabou em Boquira, na Bahia. Ele passou mais ou menos 10 horas viajando, uma temperatura aí que pode chegar a 90 graus por conta do radiador do ônibus, aí, do calor produzido pelo motor. Ele estava viajando exatamente no compartimento do radiador, então um calor muito grande, um perigo muito grande que ele correu durante essas 10 horas de viagem aí. A Scania está comemorando o recorde, aí, um número ótimo de emplacamentos do R440. Então é o caminhão pesado mais vendido aqui no Brasil. Foram 604 unidades do R440 vendidas nesse ano. Na última semana a Mercedes também estava falando das vendas do Actros, mas entra aí a versão off-road, que nessa conta aqui da Scania não entra. Então foram 604 unidades vendidas do R440, e também entre os 10 mais vendidos a Scania tem outros 3 modelos, que é o G440 com 205 unidades, o P310 com 179 unidades e o R480 120 unidades. Nos 4 primeiros meses do ano, no total, a Scania vendeu 1.407 caminhões. Então, um número, aí, apesar da queda nas vendas, é um número ótimo de vendas. A Scania atua nos segmentos mais pesados, tem veículos aí para operação mais pesada,
Então são vendas mais segmentadas e esse número de 1.407 unidades no mercado como está hoje está muito bom. Parabéns para a Scania comemorando aí o número de vendas dos seus modelos nesse ano que comemora 60 anos de operações aqui no Brasil. Em Mafra, Santa Catarina, na BR-116, foi recuperada uma carreta carregada de salmão. O motorista estava viajando com a carreta de São Paulo para Lages e não sabia que a carga era roubada. De acordo com o que ele falou aos policiais aí, ele foi contratado para fazer esse transporte, mas não sabia que o caminhão era roubado. Então ele foi encaminhado à delegacia, foi preso, né, por transitar aí com um veículo roubado, e a polícia iniciou a investigação para elucidar esse crime e saber quem que é o responsável pela quadrilha, já que as cargas de salmão aqui estão sendo roubadas, muitas cargas de salmão aqui no sul do Brasil. Em Palmeiras do Tocantins também foi recuperada uma carreta Scania que havia sido roubada no mês de fevereiro em Santa Catarina. Esse caminhão estava rodando já aí há praticamente 3 meses, desde que foi roubado em Santa Catarina, foi recuperado. O motorista foi preso também por receptação de veículo roubado. No Japão, as empresas transportadoras, aí, por conta da falta de motoristas caminhoneiros, está investindo em transporte ferroviário e também transporte marítimo para cargas aí de grandes distâncias. O Japão passa por uma crise, não tem mão de obra para trabalhar como motorista caminhoneiro, carreteiro. Então eles já fizeram algumas modificações no sistema de carteira de habilitação para ver se chamava mais motoristas para trabalhar no serviço de transporte profissional. Infelizmente os números lá não estão mudando, o número de caminhoneiros dispostos a enfrentar essas jornadas longas aí é cada vez menor, e as empresas estão tendo que recorrer a outras formas de transporte para atenuar a crise de motoristas. Então os motoristas estão sendo designados mais para o transporte regional e as cargas de longa distância estão viajando em balsas, navios e também bastante carga de trem. O Japão aí é primeiro mundo na questão de trens, né? Principalmente na parte de passageiros. Então o que está sendo feito, está sendo mesclado os trens entre passageiros e cargas, o que está dando um retorno aí, pelo menos está facilitando a logística para as empresas do Japão. O caminhão Anastácio participou do filme Sai da Frente, do Mazzaropi, em 1952, vai ser restaurado. Ele estava num galpão guardado já há muitos anos e foi encontrado e vai ser recuperado pela oficina King Air em parceria com diversas empresas. É um caminhão antigo, foi criado aí pelo próprio Mazzaropi para o filme Sai da Frente, e era um caminhão que servia para transporte de lixo no estúdio de filmagem. Então ele foi pego pelo Mazzaropi, transformado e virou o Anastácio, que é um famoso caminhão dos filmes do Mazzaropi. O filme Sai da Frente foi o primeiro filme do Mazzaropi em 1952 e foi o impulso aí para a carreira dele, o grande ator, grande humorista que morreu na década de 80. E a Randon apresentou na última semana aí o primeiro vídeo de um super rodotrem com 91 toneladas de peso bruto total e 11 eixos. Elas publicaram no YouTube, também no Facebook da empresa, e não deram maiores informações. A única coisa que a gente sabe pelo vídeo mesmo é que o projeto é um projeto novo, utiliza aí semelhante ao rodotrem normal de 9 eixos, 74 toneladas, mas teve grandes modificações para suportar o peso extra para operações aí, principalmente a canavieira. Então é um caminhão que não vai rodar normalmente em rodovias, tem toda uma operação especial para utilizar esse tipo de composição, e o trecho máximo que ele vai poder rodar é 100 km de distância. Então são trechos curtos, normalmente entre o plantio da cana e a usina. Então nesse vídeo aí já mostra os primeiros testes aí com o rodotrem, super rodotrem de 91 toneladas da Randon. Não tem data ainda para ser oficialmente lançado, a gente não sabe exatamente quando que ele vai ganhar as rodovias, e também não tem preço estimado. Vai ser um produto caro, vai ser um produto mais voltado a operações assim como a canavieira mesmo,
até a Florestal pode utilizar, mas para transporte de longa distância não vai ser viável. Também vai precisar de uma série de modificações aí nas rodovias, uma série de estudos a serem feitos. Então é uma burocracia grande para liberar o tráfego dessas composições aí. É o primeiro, vamos ver as próximas empresas aí, as novidades que vão apresentar nesse segmento. Eu agradeço você mais uma vez por estar aqui comigo assistindo esse vídeo do Blog do Caminhoneiro. Amanhã muito mais informação, muito mais conteúdo para você. Muito obrigado, não deixe de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Dê um gostei aqui e até lá!